Olá, estamos no mês da mulher, março de 2026. E, infelizmente, não há muito o que comemorar como ganhos reais para as mulheres em 2026. Parece que, ao contrário, as coisas vêm endurecendo mais, se tornando mais agressivas as formas como alguns homens resolvem lidar com as mulheres e as vontades e os direitos delas sobre o próprio corpo e a própria vida. Isso preocupa um pouco, porque também em pleno 2026, as mulheres parecem estar afastadas da realidade sobre o que realmente acontece com as mulheres. Não é só porque eu trabalhei com justiceiras oficiais durante muitos anos, desde o início, que eu estou dizendo isso. Eu não estou dizendo essas coisas baseada apenas na minha experiência como mulher que ajuda outras mulheres a lidarem com as consequências doídas da violência contra elas. Por ser mulher, eu também passei pela maioria delas. No transcorrer dos meus anos de vida, eu passei por muitas delas. E tive de aprender a ter uma saúde mental, apesar dessa hostilidade gratuita, que é a hostilidade que existe apenas pelo fato de você ser mulher. Só o fato de ser mulher já deixa com que você tenha receio. Mas o pior não é isso. O pior é que algumas mulheres hoje em dia parecem não estar vendo isso, não estar enxergando isso. Há algum tempo atrás, existia esse reconhecimento. A mulher era informada da real coisa, porque até mesmo dentro da sua família, ela era avisada para tomar cuidado. Cuidado, não saia tarde, não fale com estranhos, não caminhe muito na beira da calçada. Era todo esse cuidado para afastar um monstro que parece que, apesar de todo cuidado, ele se acha no direito de atingir. E eu posso dizer, entre outras coisas, que o fato que aconteceu com essa menina agora, de 17 anos, ser levada para um apartamento por um ex-namorado e sofrer violência de outros 4 que se acharam no direito de brincar, de usar, de machucar e ferir o corpo dessa menina. Aqui eu estou com algumas estatísticas, mas como sempre, como o papo é um papo livre, eu não estou falando nada decorado, eu não decorei nada para me comunicar com vocês. Ele está tomando uma direção diferente. Talvez aqui, em outro vídeo, eu fale especificamente das estatísticas que não mentem. E não é o fato da mulher estar denunciando mais. Ela está denunciando mais porque a coisa está ficando insuportável. Então, ela não tem outra saída. Ou eu denuncio, ou eu morro. E quando ela resolve falar com um adulto sobre isso, a coisa realmente é levada às autoridades para que vejam isso e para que lidem com isso. A mulher, ela tem uma grande dificuldade de poder expressar o que ela sente. A natureza feminina parece ofender o outro,
O outro pode se expressar como quer. O outro pode sair sem camisa, o outro pode fazer gestos obscenos, falar palavrão, rir alto, passar tarde em ruas desertas, andar no meio-fio. Mas para a mulher, já é difícil até sair de casa para ir à escola, para ir ao mercado, porque ela tem que tomar todo esse cuidado. Com que roupa eu vou? Por qual caminho eu vou? Com quanto peso eu vou trazer na mão? Se vou utilizar as duas mãos, porque isso pode me impedir de me defender. Em quem eu posso confiar, em quem eu não posso confiar. Quem é que eu posso namorar agora e quem eu não posso namorar? Porque essa menina, ela foi na confiança com um ex-namorado e parece que esse ex-namorado, embora seja menor de idade, já é um monstro, porque parece que ele arquiteta tudo. Então é hora da gente pensar também se a educação sexual nas escolas não já passou do momento de acontecer. Porque se essa menina é instruída desde cedo, ela consegue se impor mais. Se esse menino já é instruído desde cedo, ele sabe qual o papel dele social e sabe qual o papel dele como homem quando ele começa a lidar com os desejos que as pessoas dizem, os desejos da carne, né? O aumento da libido. Ele aprende a lidar com isso, porque é uma coisa que ele é desconhecido para ele. A própria anatomia humana, né? A anatomia, aliás, do menino, puxa para uma sexualidade muito mais forte, que talvez o puxe, e a gente vê isso nos animais. O macho, na época do cio, ele comer, dormir é o de menos. Ele tem que competir. Para passar os seus genes, ele tem que competir. Mas o homem não é criado para isso. O homem é criado à vontade, ou seja, ele não precisa de educação, ele não precisa de orientação, ninguém precisa dizer para ele, olha, quando isso bater é normal. A menina não é sua inimiga, porque quando você olhou para ela, provocou esses sentimentos em você e você se sentiu amedrontado. Há toda uma coisa que precisa ser contada. E se não é feito dentro da casa, precisa ser contada na escola. Ele precisa receber essa educação, e ela também, para que eles, quando cheguem à puberdade, eles saibam o mínimo para lidar, porque a maioria vai bater e vai assustar. Porque existe todo um preceito social e um preceito religioso que manda castrar, manda ignorar. Não, isso não é de Deus, não, isso daí é errado, isso vai dar consequências erradas, mas ninguém explica como lidar. Como lidar com uma energia avassaladora, que se você olhar para o animal, ele morre por causa disso. Tem até algumas espécies que passam o tempo todo o macho acasalando e morre. Tem outros que, embora saibam que se aproximar da fêmea é morte, ele não consegue resistir e vai. Então existe todo um conhecimento que o homem, o menino, precisa ter. E a menina precisa ter também para se defender desses que a culpam pelo desejo que sentem, pela intensidade daquele desejo. Eu senti e não foi correspondido. Então vem o ódio, né? Vem a coisa contra. Ela não entendeu a minha dor, ela não entendeu a minha necessidade, ela me deixou cheia de frustração. Então o que parece que agora os jovens não conseguem lidar com a sua frustração. O menino acha que para
consolar o não, então eu vou usar isso aqui como mercadoria, porque eu sou o homem e ela tem que se dobrar aos meus desejos. A menina, para não ficar mal com a turma, já começa uma relação sexual ou vai com aquela pessoa, porque o que ele vai pensar de mim, que eu sou quadrada, sei lá qual é a gíria que tem hoje em dia, vai e cai numa cilada que jamais deveria acontecer. Não porque ela escolheu errado, mas porque aqueles meninos estão totalmente equivocados. Não conseguem lidar com não conseguem lidar com limites e estão na vaidade de que são o suprassumo, que podem fazer o que quiser e que a mulher não é dona e senhora do corpo. Existe aqui uma conversa que precisa ser dita. Há algum tempo atrás, a sexualidade era um problema. Havia muita castração. E se achou que a liberdade sexual traria, abaixaria aquela pressão, abaixaria, normalizaria coisa, porque o que é escondido, o que é proibido, seduz mais, não é isso que sempre se diz? No entanto, foi o contrário. Por quê? Porque você deu a liberdade, você abaixou a pressão sobre aquilo, mas você não preparou para lidar com aquilo. E o engraçado é que nós nos preparamos para lidar com tudo. Eu vou aprender isso para fazer aquilo. Vou aprender idiomas porque eu quero fazer um intercâmbio. Eu vou aprender a costurar porque eu quero abrir uma confecção ou quero fechar coleções, como era o meu caso. Existe uma preparação para fazer determinadas coisas. Por quê? Porque é um mundo que é estranho, que você não conhece, já vai encontrar pessoas que sabem, vai concorrer com essas pessoas e você precisa se preparar. Como é que fica? É isso que a gente está tentando agora entender. Você dá a liberdade, mas não prepara a pessoa para essa liberdade. A liberdade traz responsabilidade. Qualquer ser irresponsável, ele é tudo, menos livre. Porque ele é vítima dos seus próprios instintos. Não sabe lidar com ele, não sabe lidar com a natureza selvagem. Nós somos selvagens. Nos aculturamos, é diferente. Temos um verniz, mas somos selvagens. Cutuca fundo, como se diz, cutuca a onça com vara curta. Se você não está preparado para lidar com essas coisas, prepare-se. É necessário que vejamos isso. É necessário que realmente esses jovens sejam esclarecidos dessa força vital que pega todos eles desprevenidos, porque eles não estão culturalmente preparados para lidar com essa força que vem como um tsunami e toma conta de tudo. Então, os pais são os primeiros que precisam ver isso. Não, essa criança precisa ser educada, porque goste ou não, ela vai entrar num mundo onde a sexualidade já vai estar agindo toda. Então é necessário que nós nos preparemos, porque senão vamos ver cada vez mais casos horrorosos como os que acabamos de ver, de ter notícia. Porque esse não é o primeiro caso deles e nem é o primeiro caso que existe
com adolescente. Só está aumentando cada vez mais. A gente precisa ter muito cuidado, conversar seriamente sobre isso e tomar alguma providência. Não depois do que já aconteceu, mas antes que aconteça.